Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 11ª rodada. Essa é a última rodada antes do Mundial de Clubes que teremos os 10 jogos, tá? Porque a 12ª rodada não serão os 10 jogos, serão 6 jogos, tá? E aí a gente também vai ter a volta, né, da Copa do Nordeste. Estava esquecida, estava paradinha lá. Tem a volta da Copa do Nordeste, colocar jogos aí atrasados, regularizar, fazer a Copa do Nordeste andar. Ou seja, os times do Nordeste não têm um minuto de paz, né? Para um campeonato, retorna outro. Isso é bem complicado. Isso é bem complicado. Eu não conheço o presidente da CBF, não tem a menor ideia quem seja. Quer dizer, mentira. Ideia, lógico que eu tenho, que eu fui procurar saber quem é. É novinho, mas já tá na sacanagem. É um cara novo, mas já tá na sacanagem. O pai há muito tempo. É só você dar uma olhada. O pai do atual presidente da CBF ficou 40 anos como presidente de uma federação. Porra, tem ou não tem sacanagem? Óbvio que tem, né? Então, é ali do métier, né? Mas vamos ver se ele consegue aí dar uma ajeitada nesse calendário. Porque, óbvio, os times querem disputar campeonato, querem ganhar dinheiro. Mas, irmão, tem que se ter um pouquinho de visão em relação ao espetáculo. A hora que começarem a perceber que o futebol também é espetáculo, que na verdade foi criado para isso. Se você pegar na história da criação do futebol, o intuito era o espetáculo, né? Talvez entendam que é melhor ter menos campeonato com mais atrativos. Bom, não precisa ser um gênio para chegar a essa conclusão. Então, pelo Campeonato Brasileiro, 11ª rodada, sabadão, dia 31 de maio, meu paizão, Lorinaldo Bezerra, doutor Bezerra, advogado, fazendo mais uma primavera, graças a Deus. Paizão, meu pai nasceu em 1948. 1948. Meu paizão fazendo mais uma primavera. Agradeço a Deus todos os dias, por isso. Obrigado, meu pai. Vamos lá. É, Dois jogos sábado. Agora, mais ou menos no horário que eu estou começando a gravar aqui, esse jogo, será entre Vasco e Bragantino. Mas o jogo que abriu a rodada é o jogo em tela, Bahia e São Paulo. Rogério sempre tem alguns tabus na sua vida, né? Nunca venceu o Flamengo. E tinha um outro tabu. Nunca tinha vencido o São Paulo. Né? Mas foi quebrado. E o Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo, não foi só com o Bahia, não. O Rogério Ceni não venceu o São Paulo com o Fortaleza, não venceu o São Paulo com o Flamengo e não venceu o São Paulo com o Bahia. Mas todo tabu, uma hora, a gente acredita que vai ser quebrado. E chegou o momento de quebrar esse tabu. Bahia jogou e triunfou e venceu o São Paulo por 2-1 pela 11ª rodada. Bahia sobe na tabela, São Paulo parado, correndo o risco de ficar muito, mas muito próximo da zona de rebaixamento. Já vou dizer de cara, meu amigo torcedor tricolor baiano. Foi ou não foi justo o triunfo? Sim.
Muito justo o triunfo. Não tem nem o que se questionar. Não tem nada para questionar. Ah, o pênalti não foi. Não, foi. Os dois pênaltis foram pênaltis. Tá? Os dois pênaltis foram pênaltis. O contra o Bahia, obviamente que todo mundo que viu a primeira imagem falou que não. Mas depois, quando colocaram a imagem de frente, tem o pé do João Lucas ali batendo no pé do jogador do São Paulo. Pênalti. O pênalti a favor do Bahia não precisava nem de VAR, né? Ficou muito claro, o Kaique dá aquele corte assim, o cara deixa o pé e aí pênalti. Então os pênaltis, sem problema. Resultado justo. E por que, que foi justo e como é que foi justo? É isso que a gente vai fazer agora, nesse momento, nas nossas análises aqui e nas nossas resenhas. Além de falar da classificação e dos próximos jogos de São Paulo e de Bahia. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, bora Bahia, minha porreta, fala tu que eu tô cansado. E meu amigo tricolor paulista, que rapaz, é Caleri machucado, Lucas Moura não joga, Oscar não joga, é um monte de gente machucada. Fica difícil, né, papai? Ainda bem que tem uma parada no meio do ano aí para ver se coloca todo mundo em dia para quando voltar em julho, voltar os times todos em dia, né? Eu não sei o Caleri, desculpa. O Caleri que a contusão dele foi bem grave. Eu, sinceramente, eu não sei a data que ele volta, mas talvez, não sei, tá? Acredito que é mais pro final do campeonato, se eu não estiver enganado. Bom, então vamos lá. Então, peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação para os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando tiver lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão todo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E o YouTube disponibilizou mais uma ferramenta para você ajudar o canal a crescer. É o Hypar. Hypar. Aonde é que aparece o Hypar? O Hypar aparece quando você dá a sua curtida. Quando você curtir, vai aparecer uma janelinha escrito Hypar. Tu vai lá e clica no Hypar. O que é esse Hypar? Esse Hypar é para dar pontuação para o vídeo. Tá? Então, quanto mais você hypar, mais pontuação o vídeo tem. Você pode hypar o vídeo 3 vezes durante uma semana. Então, esse vídeo do triunfo do Bahia sobre o São Paulo, tu pode hypar 3 vezes durante uma semana. E você aí ajuda o canal do seu amigo Magalhães a crescer. Beleza? Vamos lá, galera. Deixa eu tomar um golinho de café aqui. Vamos aqui logo para a pontuação, de como ficou a pontuação. Vamos lembrar, esse é o primeiro jogo da rodada, tá, parceiro? O Bahia, com esse triunfo, está na quinta colocação. Entrou no G6. Tá? Está com 18 pontos na quinta colocação. Obviamente que todo mundo que está atrás, com exceção do São Paulo, ainda vai jogar. O Vasco ainda vai jogar, mas o Vasco não tem a menor condição. Tá? O Vasco só tem 10 pontos. Então, o Bragantino também não afeta nada, porque o Bragantino está na frente do Bahia. Então, todo mundo que está atrás, com exceção do São Paulo, vamos lá. O Fluminense pode passar. Quer dizer, todo mundo que está atrás, não, cara. Foi uma grande uma merda, né? Eita, cagalhão. Fala merda sem olhar número, né? Até que pariu. Vamos lá. Apenas 2 times podem passar o Bahia. É o Fluminense e o Ceará. Vamos lá. O Fluminense está na sexta colocação com 17 pontos em 10 jogos. O Fluminense tem 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, fez 13 gols, sofreu 12 e tem saldo de 1. Então, se o Bahia, se o Fluminense empatar
o seu jogo, ele vai aos mesmos 18 pontos do Bahia, fica tudo igual, porém o Fluminense tem um saldo de 1 e o Bahia tem um saldo de 0. Então, se o Fluminense empatar, o Fluminense já passa o Bahia na classificação. E tem o Ceará. Só que o Ceará tem um jogo a menos. O Ceará tem um jogo contra o Botafogo, que não aconteceu na 10ª rodada. Esse jogo vai ser no dia 4 de junho, ou seja, esta semana o Ceará enfrenta o Botafogo e vai colocar seus jogos em dias. Mas pela 11ª rodada o Ceará joga. E o Ceará tem 15 pontos. Se o Ceará ganhar o seu adversário, ele vai a 18. Fica com 5 vitórias igual ao Bahia, 3 empates e 2 derrotas. Hoje o saldo do Ceará é 4. Então, se o Ceará ganhar, ele vai ficar com 5 vitórias e vai ficar com um saldo bem superior ao do Bahia. Então, o Ceará, apesar de ter um jogo a menos, se ganhar, o Ceará chega aos 18 pontos, fica com 5 vitórias e passa o Bahia no saldo de gols, ainda faltando um jogo. Então, o Bahia pode perder posição para Fluminense e Ceará. Se perder essas posições, o Bahia sai do G6, fica ali na 7ª colocação. E da 7ª colocação, o Bahia não pode sair, porque quem está atrás tem 14 pontos. Se ganharem, só chega a 17, não passa o Bahia. Então, no ruim, o Bahia termina na 7ª colocação. O São Paulo. O São Paulo, com esta derrota, está ali na 13ª colocação com 12 pontos. Mas ele pode ser ultrapassado pelo Internacional, que tem 11, pode ser ultrapassado pelo Vasco, que tem 10, pode ser ultrapassado pelo Fortaleza, que tem 10. O Vitória tem 9 pontos, pode chegar aos 12. Se o Vitória ganhar o seu jogo, o Vitória fica com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, fazendo 10 gols e tomando 14. Né? Se ganhar, vamos lá que ganha de 1-0. Fica com 11, 13, fica com saldo menos 2, tá? Fica com saldo menos 2, não, menos 3, tá? Faz um gol, fica com saldo menos 3. O São Paulo tem 2 vitórias. Se o Vitória ganhar, ele fica com 3 vitórias. Eu acho que a questão de desempate é número de vitórias, não é saldo de gols. Acredito eu, né? Eu acredito que não seja. Porque no saldo de gols, se o Vitória ganhar, deixa eu dar uma olhada aqui. É exatamente, ó. Porque o Grêmio tem 12 pontos, igual o São Paulo. O saldo de gols do Grêmio é pior do que o do São Paulo. Só que o Grêmio tem 3 vitórias e o São Paulo 2. Por isso que o Grêmio está na frente. É por isso que o Botafogo está na frente com 12 pontos também. Então, se o Vitória vencer por 1-0, simples, o Vitória já passa o São Paulo. Então, se Inter vencer, o Vasco vencer, Fortaleza vencer e Vitória vencer, o São Paulo entra na zona do rebaixamento. Eu não sei contra quem o Inter joga. Deixa eu até dar uma olhada aqui na tabela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. O Internacional pega o Fluminense, que está mais na parte de cima da tabela. O Fortaleza joga contra o Flamengo. Dá para ganhar? Futebol pode-se tudo, né? O Vasco está jogando e já está perdendo. Né? O Vasco está jogando e já está perdendo. Puta que pariu também, o Vasco arrega, hein? O Vasco já está perdendo. Oh, pelo amor de Deus. Assim fica muito difícil. Assim fica muito difícil. O Vasco já está perdendo. Nesse momento, o líder do campeonato é o Bragantino, cara, com 23 pontos.
Porque o São Paulo, cara, o Vasco da Gama, puta que pariu, só rindo, cara. Pelo amor de Deus. Meu amigo Estouco, coitado, é um sofredor, rapaz. Vamos lá, então, o São Paulo, nesse momento, não entra na zona de abaixamento porque o Vasco está perdendo. Mas, se o Internacional ganhar, o Fortaleza ganhar e o Vitória ganhar, eles passam o São Paulo. É, o Bahia tem, é, no dia 4/6, tem jogo pela quinta rodada da Copa do Nordeste. Aí no sábado, dia 7/6, o Bahia joga pela Copa do Nordeste contra o Náutico. E aí no dia 12/6, o Bahia joga a última partida do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino fora de casa, que é a 12ª rodada. Então, o Bahia tem 3 jogos até a parada. 2 pela Copa do Nordeste e 1 pelo Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, já o São Paulo joga apenas na quinta-feira, dia 12, em casa contra o Vasco da Gama. E depois só vai jogar em julho, aqui no Rio, contra o Flamengo, após o Mundial de Clubes. Vamos aqui para o jogo. Cara, o São Paulo teve um pequeno momento de superioridade em cima do Bahia. Foi no final do jogo, quando já estava 2-0 para o Bahia, e aí tem um pênalti a favor do São Paulo converte, quase que o Luciano perde o pênalti, bateu mal para cacete, quase que perde, e aí deu uma pressãozinha. Porque no restante do jogo, o Bahia jogou do jeito que quis. O Bahia dominou a partida do jeito que quis. O jogo foi de acordo com o Bahia. De acordo com o Bahia. Foi um jogaço. O Bahia amassou? Não, mas o Bahia controlou o jogo. O jogo foi de acordo com o Bahia. Em momento nenhum, o São Paulo deu. Ah, mas o São Paulo está desfalcado, mas o São Paulo. Tá, tudo bem. A gente entende. Mas a gente está analisando o jogo. Em momento nenhum, sem ser o final do jogo, onde o Bahia recuou, obviamente, porque estava ganhando o jogo, o São Paulo controlou o jogo. Em momento nenhum. Alguns passes errados. É, é... Cara, eu não gosto de ver futebol europeu. Não vejo, já falei aí para muita gente, todo mundo que acompanha aqui. Mas eu acabei hoje dando uma olhada no final da Champions, né? PSG Internacional, que foi aquela lavada, né? Foi aquela lavada. Cara, eu estava até pensando, se você bota a televisão muda. É, sem símbolo de time, sem torcida. E olha aquele jogo. Quem não conhece os jogadores ia falar o seguinte: pô, foi um time de primeira divisão contra um time de segunda divisão. Porque tamanha diferença estava entre PSG e Internacional, o Inter de Milão. Foi uma lavada. E olha que os times italianos têm por característica ser muito bons defensivamente. Mas foi uma lavada. Ah, e um detalhe que eu notei em relação ao Campeonato Brasileiro, que foi essa a minha intenção. Quase todos os gols, acho que todos os gols, e quase todas as jogadas, nenhuma do PSG foi pela linha de fundo. Nenhuma. Foi tudo, 90% por dentro. Jogadas por dentro.
A marcação da Inter de Milão estava uma peneira. Uma peneira. E aí a gente não pode falar em velocidade do jogo. São dois times europeus. A gente não pode falar que estava um time com a velocidade europeia e outro com a velocidade do Brasil. Não. Dois times europeus. Então eu vi algumas situações ali que a gente reclama aqui no Brasil tão diferente. Agora, tem outras coisas que aqui no Brasil chega a ser ridículo. Final da Champions. Eu não vi um jogador, eu não vi um jogador em campo dos dois times fazendo cera. Não vi goleiro fazendo cera. Eu não vi nenhum jogador caindo, se contorcendo no campo e depois levantando, sair correndo como se não tivesse acontecido nada, porque não aconteceu nada. Não vi nenhum ator. Cara, para gostar de ver futebol aqui no Brasil, você tem que amar mesmo, meu irmão. Porque os jogadores são ruins, mal educados, em todos os sentidos, atrapalham o juiz já é ruim, o VAR já é uma merda. O Brasil é um país corrupto que tu não pode confiar se o resultado é aquele ou não, ou seja, tudo ruim. Então você só gosta de futebol aqui no Brasil se você realmente amar. Agora, coisa prática, nas coisas práticas, a gente podia melhorar. O goleiro parar de fazer cera, os jogadores pararem de fazer cera, os jogadores pararem de atrapalhar a arbitragem. E aí, eu tô falando isso por quê? Porque todos os times brasileiros fazem a mesma coisa, irmão. O Luciano é um figura, né, irmão? Ele acha que é muito mais jogador do que realmente ele é. Tudo bem que teve um lance em cima do Luciano, que o zagueiro do Bahia vai com o cotovelo nas costas dele. Era para o jogador do Bahia ter tomado o cartão amarelo. Eu não sei nem se tomou. Mas se não tomou, era para ter tomado. Mas ele reclama de tudo, irmão. Se ele jogasse o tanto que ele reclama, porra, ele seria o centroavante do Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions hoje. Então, cara, o Bahia foi merecedor, tirando algumas coisas, vai ser, esses cai, rola para um lado, rola para o outro. E eu vi, teve dois lances. O Eric Puga de um lado, o cara tirou a bola dele, caiu, ficou rolando para lá e para cá, olhou para lá, como o juiz cagou para ele, levantou e saiu correndo. A outra foi o Alexandre. O Alexandre também é um ator, né? Porra, todo jogo ele ensina alguma coisa. Teve uma mão ali do Luciano no rosto dele? Teve. Mas foi tapa. Foi tapa. Caiu pra quê? Aí ficou rolando. Aí olhou, viu que não marcou nada, levantou e saiu correndo. Porra, bicho, isso é questão de educação. Mas aqui no Brasil, educação é uma coisa que você coloca do lado, né? Porque no futebol, eu tô falando de futebol, tá? Educação no futebol é colocada do lado. Porque no futebol tem que ser malandro. A torcida gosta de malandro. Olha lá, cavou, tá simulando. Esse é malandro. Não é nada, pessoal. Nada. Mas fazer o quê? É assim que funciona. Porque do jogo mesmo a gente falar, o Bahia dominou, tocou a bola, girou para um lado, girou para o outro. O time do Bahia é melhor do que o do São Paulo, mostrou que é melhor. O Bahia mostrou que tem mais elenco que o São Paulo. Ah, mas o São Paulo está muito desfalcado. Tá. Fazer o quê? Faz parte. A gente está falando de momento. Então, cara, o Bahia dominou e por isso venceu o jogo. Aí você pega, o Bahia teve 60% de posse de bola, o Bahia chutou 7 vezes em direção ao gol, faltas não foram tantas assim, o Bahia teve mais escanteios, o Bahia foi mais preciso nos passes, ou seja, domínio do Bahia, por isso foi justo o triunfo. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!